E aí, clã, beleza? Aqui é o Diego da Dr. Mouse. Eu interrompi minha pausa aqui no YouTube para trazer um assunto muito importante para vocês. A Logitech acabou de mudar tudo de novo. Esse carinha aqui é o G Pro X2 Super Strike. Esse aqui é o lançamento mais aguardado dos últimos anos no mercado de mouses e ele veio para mudar tudo o que a gente sabe sobre os cliques. Bora pro review. O G Pro X2 Super Strike utiliza o novo sistema HITS da Logitech e substitui completamente o switch físico do jeito que a gente conhecia. HITS significa Haptic Inductive Trigger System, ou sistema de gatilho tátil indutivo. E esse sistema utiliza dois mecanismos. Um de indução, igual dos teclados magnéticos, que monitora a descida do botão do clique. E o outro sistema é um sistema ático, que te dá o feedback tátil desse clique. Porque como a gente não tem mais o switch físico, para a gente sentir o clique, a gente precisa de alguma coisa. E é justamente o que esse sistema ático faz. O que é o sistema ático? É a mesma coisa que a vibração do seu celular e a vibração do controle. É uma resposta tátil a alguma ação sua. E no caso do X2 Super Strike aqui, é justamente esse sistema ático que vai dar o feedback do clique. E o melhor de tudo, pessoal, é que isso tudo é ajustável. Então a gente consegue ajustar a altura que a gente quer que o clique acione e a gente consegue ajustar, inclusive, a intensidade do feedback que o mouse te dá. Tudo isso de forma eletrônica, cara, e é isso que é uma maluquice. Na hora que você pega o X2 Super Strike, na hora que você tira ele da caixa, parece que o mouse está quebrado. Quando você desliga ele, o clique não existe. É só um botão que sobe e desce ali, parece que não tem nada que realmente faça um clique. Mas no momento que você liga ele, cara, é aí que a mágica acontece. Você já começa a sentir o clique aqui. E falando do clique, pessoal, em termos de sensação, a coisa mais parecida que eu encontrei aqui com esse sistema foram os switches Ruano silenciosos. Esses switches estão no pack do P1 8K e é a experiência mais próxima que eu achei aqui desse sistema HITS da Logitech. E o que esse sistema promete, pessoal, justamente por você conseguir eliminar o pré-travel, é um acionamento do clique mais rápido. E com o acionamento do clique mais rápido, fisicamente mais rápido, você vai conseguir atirar no seu alvo mais rapidamente. E isso traz sim uma vantagem competitiva. Obviamente que não vão ser todos os jogos, não vão ser todos os jogadores que vão sentir essa vantagem, mas é uma vantagem real e é o que torna esse mouse aqui o lançamento mais importante que a gente teve nos últimos 6 anos. Bom, rapaziada, agora chega de teoria, eu vou mostrar na prática para vocês como é que funciona o sistema HITS aqui da Logitech. Vamos entrar aqui no G-Hub, entrar nas configurações do mouse, vai ter aqui as configurações que a gente já está acostumado, tá? De sensibilidade, atribuição de botões, a roda de rolagem ali, que é o modo bunny hop para a galera que pula no scroll, e aqui é onde a mágica acontece, na configuração do HITS. Aqui a gente vai ter 3 configurações, pessoal. A primeira delas vai ser o ponto de atuação. Essa configuração vai definir a altura de acionamento do clique, ou seja, o quanto que você tem que pressionar o botão, o quanto que você tem que afundar ele para que o clique seja acionado. E a gente vai ter 10 níveis aqui. O nível 1, que é um clique bem curto, você encosta ali no botão, ele já aciona o clique, e o nível 10, que você tem que descer o botão até o final para que o clique seja acionado. E aqui no nível 1, pessoal, a maioria das pessoas vai ter misclick, tá? Porque ele é muito sensível, se você descansa o dedo ali em cima do botão, você provavelmente vai ter misclick. E se você colocar qualquer tipo de pressão ali na sua mão, você vai acabar acionando esse clique. Já no nível 2, a gente tem um clique muito curto, mas isso já previne um pouco esse acionamento acidental, então já ajuda um pouco. Já no 10, pessoal, é uma configuração que, sim, vai parecer um mouse quebrado, tá? Porque o clique vai acionar lá no fundo dele. E uma coisa bem legal do G-Hub aqui é que a gente tem uma representação gráfica, tanto no mouse ali no meio do software, quanto na barrinha ali da esquerda, do quanto que esse clique está sendo acionado. E a bolinha branca ela vai definir justamente o ponto de acionamento, o ponto de atuação desse clique. Eu vou tentar mostrar isso para vocês, é um pouco difícil, tá? Principalmente nos pontos iniciais ali, mas vamos tentar. Comecei a pressionar aqui, estamos no primeiro nível, é difícil manter nele. E na medida que a gente vai pressionando, a barrinha também vai descendo e a gente também vai tendo uma representação gráfica ali no meio do software. Isso é muito legal, cara. Eu nunca imaginei que a gente fosse ter uma coisa dessa no mouse. É exatamente igual ao que a gente tem nos teclados. E essa configuração aqui, pessoal, eu acredito que a maioria dos usuários vai utilizar entre 2 e 5, tá? Eu acho que qualquer coisa acima de 5 vai ficar muito parecido com o clique mecânico, o clique óptico comum de um mouse comum, tá? E não é o que a gente quer aqui com esse sistema HITS. A gente quer ter uma vantagem, a gente quer ter uma redução de latência e para que a gente tenha uma redução de latência, a gente tem que tirar proveito desse sistema. Eu recomendo vocês utilizarem essa configuração aqui no 2, tá? Porque o 2 ele mantém um clique curto, mantém um clique muito rápido, mas evita acionamentos acidentais, enfim. Eu acredito que a maioria dos usuários vai acabar utilizando entre 2 e 4. E uma coisa interessante também é que a gente pode definir o ponto de atuação somente do clique esquerdo, somente do clique direito ou dos dois cliques juntos. Ou seja, se você quiser ter um clique mais curto no botão esquerdo, que é o botão que você atira, e um clique mais longo no botão direito, você pode fazer isso.
Depois a gente vai ter a configuração de gatilho rápido, que é o Rapid Trigger, a mesma coisa que a gente tem nos teclados magnéticos também. E o que essa configuração vai definir, pessoal, é a altura de desacionamento do botão, ou seja, o quanto que você tem que levantar o botão depois de clicar, depois de afundar ele, digamos assim, para que esse clique seja desacionado. E essa configuração ela é independente do ponto de atuação. Ou seja, vamos supor que eu estou com um ponto de atuação ali em 1, tá? Ou seja, o clique foi acionado logo no início ali. Só que eu continuo pressionando esse botão até o final. Tô dando tiro com uma K ali, tô segurando um recoil. Então eu não vou parar nesse ponto de atuação inicial. Eu vou segurar o botão até o final. E o que o gatilho rápido vai fazer, dependendo da configuração dele, que ele tem 5 níveis, de 1 a 5, é justamente definir a altura que eu preciso subir o botão para que o clique seja desacionado. Se eu utilizo no nível 1, assim que eu começo a subir, o clique já desaciona. E se eu utilizar no nível 5, eu preciso subir bastante o botão depois de clicar para que ele seja desacionado. Uma recomendação que eu posso dar, pessoal, é deixar ou no mesmo número ali do ponto de atuação ou um número acima, tá? Obviamente que isso é uma coisa muito pessoal. Essa configuração ela vai afetar diretamente a forma que você dá tap fire, single fire. Então é muito importante testar isso aqui e ver qual que fica melhor para você. E por último, pessoal, a gente vai ter a sensação tátil dos cliques. O que essa configuração vai definir é a intensidade do clique, tá? O peso que a gente sente ali quando a gente clica. E a gente vai ter 5 níveis aqui também. O nível 0, que parece igual quando o mouse está desligado, tá? A gente não tem nenhum feedback tátil, parece que não tem um clique ali. A gente realmente não sente quando a gente clica. Já no 1 a gente tem um feedback ali, mas quase imperceptível, tá? Ele é muito, muito leve. E a partir do 2, 3, a gente tem realmente um feedback mais perceptível, mais notável de quando a gente está clicando ali. E outra coisa que vale a pena mencionar é que a partir do nível 4, a gente vai ter um consumo de bateria maior. Ou seja, para o mouse te dar uma sensação tátil mais intensa, ele vai gastar mais bateria para fazer isso. E o máximo que a gente tem aqui é o 5. E assim, pessoal, no nível 5, pelo menos pro botão esquerdo aqui, eu não achei interessante, porque ele causa uma vibração muito forte no mouse. Você sente a carcaça, você sente o mouse inteiro vibrar quando você está utilizando essa configuração aqui. Eu acho que o nível 5 é uma coisa que você vai acabar utilizando somente no botão direito, se você utilizar, tá? Porque é um clique que você acaba não acionando tanto, você usa só para mirar, então acaba sendo diferente do clique esquerdo ali. E agora, pessoal, falando das minhas configurações, tá? Eu gostei de deixar o ponto de atuação aqui no nível 2, que previne esse acionamento acidental do clique. Eu posso deixar o dedo descansando ali em cima do botão sem acionar ele de forma consistente. Aqui no Rapid Trigger eu gostei de deixar na configuração 3, que eu preciso subir um pouquinho para sentir o clique desacionar, né? Para sentir esse feedback tátil de quando o clique é desativado. E nessa configuração aqui eu tive uma ótima experiência de tap fire, uma ótima experiência de single fire também, ficou muito rápido, muito responsivo e muito agradável também. Já na sensação tátil dos cliques, pessoal, no botão esquerdo eu gostei da configuração 3, que é a configuração que eu acho que a maioria das pessoas vai utilizar no clique esquerdo. Ele deixa um feedback tátil, mas não muito pesado. Já no botão direito, eu estou usando um pouquinho diferente, onde eu mantive ali tanto o ponto de atuação quanto o Rapid Trigger, mas na sensação tátil do clique eu coloquei um pouquinho mais pesado, justamente para dar uma sensação diferente de quando eu estiver mirando. Agora, rapaziada, a parte que o pai gosta, hein? Cliques. Obviamente que eu não vou falar de pré-travel e post-travel, porque isso é ajustável pela primeira vez na nossa vida. Agora, falando sobre os cliques. A tatilidade, pessoal, ela é customizável, a gente já viu bastante aqui. E por ela ser customizável, dá pra gente definir se o clique vai ser duro, se ele vai ser mais mole, se ele vai ser leve. E o que vai definir isso é no software. Agora, o que a gente pode falar fisicamente do botão aqui? Quem me conhece sabe que eu sempre fui o maior crítico dos cliques do G Pro X Superlight. Eu nunca consegui gostar desse mouse, nunca consegui mainar ele, nunca consegui usar ele de principal, justamente por causa dos cliques. Mesmo nos últimos lotes aí do G Pro X Superlight, ele sempre chegava bom comigo, mas em coisa de 3 dias, 4 dias, 4 sessões de Kovac ali, ele já ficava molengo, eu já começava a sentir muito grind. O clique do G Pro X2 Super Strike aqui é de longe o clique que eu mais gostei da marca. Eu não sinto grind nenhum, justamente porque ele não tem switch mecânico aqui, ele não tem um switch físico, então não tem uma peça fixa e a coluna bate ali e fica entortando o plástico. Ele é um sensor, então o botão ele desce até onde ele pode descer e não empena de forma nenhuma, independente da força que você coloque aqui no botão de plástico. Então, grind não dá pra sentir nesse mouse aqui. E na minha unidade eu não sinto absolutamente nada e também não sinto nenhum movimento lateral, tá? Não tenho problema de wobble com esse mouse aqui e não tenho problema de grind também. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto dele. Além de ter essa novidade do clique, foi um clique que eu realmente gostei e que eu realmente vou conseguir me adaptar, vou conseguir jogar bem com ele e vou conseguir usar esse bichinho aqui de mouse principal com certeza. Pelo menos até lançarem novos formatos pra ele. Os botões laterais são iguaizinhos do G Pro X, tá? Do G Pro X2. Eu achei que estão um pouquinho melhores, mas pode ser um placebo somente meu, tá? Eu não achei eles tão moles, não achei eles tão sem vida, estão com uma tatilidade legal, mas eles ainda têm bastante pré-travel, bastante post-travel também. Afunda bastante antes de acionar, depois continua afundando. Parece que tá um pouquinho pior. Mas sempre foram assim, pelo jeito sempre vão ser, tá? A Logitech não presta muita atenção nos botões laterais. Não são péssimos, são utilizáveis, mas eu mesmo não utilizo muito, então não é um grande problema pra mim, tá? Pro, também padrão do G Pro. Olha
molinho, mediamente definidos, tá? Não são muito notáveis. E o clique do scroll bem molinho, bem silencioso, também é o que a gente está acostumado do G Pro X. Agora, em termos de construção, nenhum rattle, side flex também nenhum. Como falei, os meus cliques estão bem durinhos, bem bons, sem movimento lateral nenhum. Pro também, bem agradável. Já o balanço de peso do mouse, ele tá mais concentrado nessa parte da frente aqui, justamente pelo mecanismo, tema hits, tá? Então o peso ele fica um pouquinho mais para cá. Se você levantar o mouse bem no centro dele, você vai ver que ele cai para frente. Se você segurar um pouquinho para trás, ele cai completamente para frente. Se você segura mais aqui na frente, você vê que o peso está mais concentrado aqui. Agora falando do fit, pessoal, a gente tem esse fit preto da Logitech aqui. Eu não odiei tanto ele, que nem eu geralmente detesto os fits da Logitech, tá? Eu gostei dele. E para quem quer saber, isso é uma informação importantíssima. É o mesmo fit do G Pro X2, tá? Então você que tem um Superlight aí, tem um fit sobrando, fica tranquilo, você já tem fit pro Super Strike aqui. O fit é esse fit preto. Eu nunca fui fã dos fits da Logitech, tá? Eu acho eles ruins, tanto em deslize quanto em durabilidade, eu acho eles lentos. Enfim, eu não troquei ainda porque eu tô fazendo review, mas eu vou, obviamente, colocar ou um Magic Ice aqui ou um Jade. Infelizmente, eu não posso colocar o Mizugumo porque ele não cabe nessa cavidade atrás aqui, da mesma forma que não cabe Donuts, tá? Então, se você vai comprar um fit universal pro seu G Pro, sempre opte por dots. E se for o dot da Artisan, espera que eles vão lançar um dot menor. Mas eu recomendo trocar esse fit, tá? Eu tô usando ele aqui, não achei horroroso, só pra fins de review mesmo, mas tem fits muito melhores que os padrões da Logitech por aí, beleza? Rapaziada, não dá pra ficar falando muito do shape do G Pro, todo mundo conhece esse mouse. É um mouse shape meio batata, meio universal, ele funciona pra palm, pra claw, pra finger, se sua mão for muito grande. Ele serve qualquer tipo de pegada, é o mesmo shape que vocês já conhecem, tá? A gente não tem nenhuma alteração no shape comparado ao G Pro X Superlight ou o G Pro X Superlight 2. E agora a gente vai ouvir o som do clique do Super Strike comparado com os outros mouses que a gente tem aqui. Agora a gente vai usar uma ferramenta aqui que está presente em praticamente todos os reviews desse mouse aqui, que é o Human Benchmark. Esse teste consiste em dar um flash verde na tela e eu vou ter que reagir o mais rápido possível. E o que acontece aqui, pessoal? Isso vai levar em conta o meu tempo de reação, não somente a tecnologia do mouse e a latência do mouse, tá? Então, eu sou um adulto, tenho 34 anos, acordei 6 horas da manhã hoje, não estou no auge do meu tempo de reação, mas acredito que a gente vai ter um parâmetro legal aqui entre o Super Strike, o OP1 8K-V2, que é um mouse com fio, o mouse mais rápido do mercado em termos de latência de tudo, e o DFE DV4 Pro, que é um dos mouses mais avançados também que a gente tem, é o mouse mais avançado da Razer e o mouse que tem o melhor sensor do mercado hoje em dia, e vamos ver como que ele se compara. Primeiro a gente vai começar aqui com o Super Strike. É importante mencionar, tá, pessoal? Eu vou fazer 3 runs com cada mouse aqui e eu vou mostrar aqui o melhor resultado que eu consegui com cada um. E aqui no Super Strike, pessoal, a gente está usando a configuração do ponto de atuação 1, ou seja, a gente vai ter o clique mais rápido possível e, consequentemente, a melhor latência possível. Então aqui com o Super Strike a gente conseguiu o resultado de 152 ms. Agora a gente vai ver com o OP1 8K-V2. E aqui com o OP1 8K-V2, pessoal, a gente vai ter a configuração GX Speed Mode. E eu também desliguei o Slim Click Filter e estamos com 8000 Hz, ou seja, a gente está com a configuração mais rápida possível aqui para esse mouse. Aqui no OP1 8K a gente conseguiu um resultado de 176 ms. Isso representa 24 ms a mais do que a gente teve no Super Strike. Agora a gente vai testar, pessoal, com o DFE DV4 Pro. Esse aqui é o mouse sem fio mais avançado do mundo, quer dizer, talvez agora não mais. Em questão de configuração, não tem debounce, não tem nada disso, só tem os 8000 Hz, então não preciso mostrar o Synapse aqui para vocês. Vamos ver o quanto que a gente vai conseguir. Então aqui no DFE DV4 Pro, a gente conseguiu o resultado de 168 ms.
que representa um acréscimo de 16 ms aí comparado ao Super Strike. Isso significa que não dá para atingir a mesma latência do Super Strike com outros mouses? Não, eu tive resultados aqui muito próximos, mas na média o Super Strike ficou melhor, e é isso que importa. Então, isso serve para validar, pessoal, que o que a Logitech promete de 9 a 30 ms de diferença de latência, justamente pela utilização do sistema HITS, é verdade e é uma coisa que dá para ser comprovada facilmente. Isso comprova, pessoal, que o que a Logitech falou, o que a Logitech prometeu, que é uma melhora de 9 a 30 ms de latência, é verdade. Não sei se vai fazer diferença para todos os usuários, isso não significa que é impossível atingir a mesma latência com outros mouses, mas na média o Super Strike sim se sobressai nessa questão de latência, justamente pela utilização do sistema HITS. Concluir, rapaziada, a Logitech lançou aqui uma revolução no sistema de cliques, da mesma forma que a Ultim fez com os teclados em 2022. Esse mouse reduz sim a sua latência para clicar e faz isso de forma física, eliminando o switch físico e trazendo um sistema que simula o clique, te dá a sensação tátil do clique e te permite customizar o ponto de atuação. Então você vai deixar o clique do jeito que funciona para você, você vai sim potencialmente ter uma resposta melhor com esse mouse aqui, mas se você deveria comprar um mouse por isso, cara, eu acho que se você é um entusiasta de mouse, você precisa testar isso aqui. É uma mudança drástica na forma que a gente faz uma coisa que a gente faz há muito tempo, que é clicar. Desde os primórdios do clique, quando a gente teve o switch da KO ali, já trazendo uma sensação tátil melhor, uma durabilidade melhor. Depois a gente teve os switches óticos, que tem uma latência melhor, eliminaram a possibilidade de double click, mas ainda assim podiam dar algum tipo de defeito e não tinham essa atuação ajustável. Então, da mesma forma que a Ultim fez, a Logitech agora fez com os mouses aqui. Temos agora um sistema de cliques com atuação ajustável, Happy Trigger, inclusive customização de força, de peso do clique. Isso é uma coisa que a gente nunca imaginou que a gente ia ter no mouse e agora a gente tem. Eu acredito que saiam cópias desse mouse aí nos próximos 3 meses desse sistema. Com certeza a Logitech fez algum tipo de patente, então pode ser que isso demore mais, mas eu tô muito curioso para ver como é que as marcas grandes vão responder isso aqui, se é que eles vão ter uma resposta no curto prazo, e a gente pode esperar esse sistema, esse mouse aqui sendo lançado também na versão DeX e na versão Compact. Então, rapaziada, se você gosta do shape do G Pro e quer testar uma coisa que vai mudar tudo para você em termos de clique, vai no Super Strike. Isso é mais importante do que o shape, do que qualidade de construção, do que o peso? Não necessariamente. Esse aqui é um mouse que eu com certeza vou usar, por quê? Porque eu gosto do shape e porque eu gostei muito do clique. Isso são fatores importantíssimos. Se ele tivesse ou não o sistema HITS, eu ia gostar dele se ele tivesse esses cliques aqui, sem wobble, sem me dar a sensação de grind, enfim, um clique que eu consiga realmente usar. Mas se você é um cara que prefere mouse ergonômico, cara, tem o DFI ADV4, se você é um cara que prefere mouses menores, ou de repente até com formatos mais agressivos, mais específicos, a gente tem aí o LX, a gente tem até o Viper, a gente tem muitas opções hoje que atendem requisitos mais importantes do que ganhar 9 ou 30 milissegundos de latência, na minha opinião. Mas se você é um entusiasta, seja de jogo, seja de mouse, se você gosta de mouse, você já testou vários mouses na sua vida, isso aqui é uma compra obrigatória para você. Acho que você precisa testar isso aqui, ver como é que é, sentir na prática, porque é muito difícil passar sensações de tato num vídeo, é uma coisa que você tem que sentir mesmo pessoalmente, e é diferente de tudo que eu já testei, eu acho que vocês vão ter a mesma impressão que eu. É um mouse que eu achei que ele estava quebrado, mas no momento que eu liguei ele, a mágica aconteceu e eu vi o clique aparecendo ali, surgindo do nada, parece até bruxaria. E para concluir, rapaziada, esse mouse aqui melhora a latência do seu clique, na verdade, de uma forma completamente inimaginável pra gente antes dele. E parabéns, Logitech, parabéns pelo que você conseguiu aqui e parabéns por fazer o primeiro G Pro que eu gostei na minha vida. É isso, muito obrigado por estar aqui comigo no retorno desse canal. Um grande abraço, tamo junto.